Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Convido os irmãos, nessa manhã nós vamos falar sobre comunhão, os desafios para viver em comunhão. Lá em Romanos, no capítulo de número 12, do verso 9 ao 21, e 1 João, do capítulo 1, do verso 3 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade e abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos ler lá 1 João também, do verso, no capítulo 1, de 3 a 7, que diz: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. Palavra essa que é verdade para as nossas vidas, para os nossos corações. É a verdade que nos direciona nesse mundo de trevas. É a verdade que ilumina as nossas mentes e corações para que nós possamos ser sal e luz nessa terra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã. E que tudo que saia da minha boca seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. Não sejam as minhas convicções, mas as convicções que o Senhor descreve na Tua palavra como verdade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um grande desafio, a igreja de hoje tem um grande desafio, e nós, como aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram resgatados por meio do sangue de Jesus Cristo, a dar continuidade ao ministério de Cristo nessa terra, somos desafiados a viver essa vida de comunhão como igreja, como comunidade. O que é comunhão? Como é descrita lá em 1 João, comunhão é a participação, é a partilha, é o companheirismo. Comunhão descreve a unidade da igreja, né? Então, comunhão significa que, como uma comunidade de fé, nós temos um compromisso com Jesus Cristo, com o reino de Deus, de vivermos esse amor entre nós em todos os tempos. Nossa comunhão na vertical, ela se reflete na horizontal, nos dias de hoje.
Então, comunhão é parte essencial para a vida da igreja, assim como a adoração, aquilo que nós fizemos há poucos minutos atrás, assim como o serviço por meio dos dons que Deus distribui na sua igreja para o serviço, para o auxílio como um todo, assim como a proclamação da palavra, a proclamação da salvação em Cristo Jesus, é parte essencial da vida da igreja, assim como a oração é parte essencial para a vida do cristão e a vida da igreja. A comunhão também é essencial, assim como a oferta, os dízimos, aquilo que nós entregamos, aquilo que nós nos colocamos, não como um rito só, não só como uma obrigação, não como uma troca diante de Deus, mas como uma resposta da graça e o amor que Deus tem por nós. Então, a comunhão faz parte dessa essência da vida da igreja, né? Essa vida da igreja que é expressa e manifesta o senhorio de Jesus Cristo como cabeça da igreja. Por isso que nós precisamos, nesses dias tão difíceis, buscarmos como igreja uma comunhão com maior intimidade entre nós e Deus na vertical e entre nós como irmãos em Cristo Jesus. Nós, às vezes, algumas pessoas, nós como cristãos, nós precisamos ter essa convicção nas nossas mentes e nos nossos corações, que o Evangelho não é uma força revolucionária que a gente tem que pegar em armas, que a gente tem que agredir, que a gente tem que ofender para nós demonstrarmos quem é Deus, demonstrarmos a obra de Jesus Cristo. Mas o Evangelho é uma força espiritual, reformadora, transformadora. Por isso que nós somos sal e luz nessa terra. Por isso que nós temos, como vida, como igreja, todas essas atribuições que eu falei anteriormente. Esse foi o poder que a igreja primitiva, ela usou na sua época, no contexto em que ela vivenciava, o seu testemunho, a proclamação, a vida tranquila, pacífica, piedosa, respeitosa de uns para com os outros, essa comunhão direcionada para a unidade, a serviço do reino de Deus. Só que nesse momento, e cada geração tem um desafio, nós, nesse mundo, nesta geração, nós temos alguns desafios. E nós, como cristãos, nós temos como padrão a palavra de Deus, como nós lemos lá em Romanos, as nossas práticas de piedade, de amar o próximo, de não odiar os nossos inimigos. Se eles tiverem sede, nós vamos dar o que beber. Se eles tiverem fome, nós vamos dar o que comer. Então, as nossas práticas como cristãos, com a nossa comunhão com o Senhor, nos remetem a praticar essas ações. Nós estamos vivendo nesse mundo e nós não podemos nos amoldar pelo padrão desse mundo. Sabe, aqueles que estão alienados, aqueles que estão distante da luz, distante da comunhão com Deus, eles têm vivenciado uma vida para os seus próprios interesses. É uma vida de individualidade, de individualismo. É isso que nós temos vivenciado. E você que trabalha no mundo corporativo, você que está na universidade, na escola, você vê como as pessoas a cada dia estão mais individualistas, querendo aquilo que é bom para ela, independente daquilo que vai gerar de consequência para com o próximo. Então, esses que estão buscando esses próprios interesses se contrapõem à mensagem do Evangelho e aquilo que Jesus Cristo tem para com as nossas vidas. A nossa mente, a nossa meta como cristão é de compartilharmos esse amor de Jesus Cristo e vivenciarmos esse amor de Jesus Cristo em comunhão com o próximo e com aqueles que ainda não foram alcançados. Foi aquilo que lá em Romanos está dizendo, olha, se te fizerem o mal, pague o mal com o bem. Porque nós temos uma comunhão com Jesus, nós temos comunhão com a luz, e a nossa comunhão não é com as trevas. Por isso que as nossas atitudes, as nossas ações são condizentes com tudo que é luz. Quando nós, como povo de Deus, perdemos de vista esse valor, esses valores do reino de Deus, nós estaremos aderindo aos valores e às tendências sociais desses tempos modernos. Porque nós estamos sendo engolidos pela cultura do mundo, que tem invadido as nossas comunidades e as igrejas, e as nossas vidas e as nossas ações que nós temos tido como cristãos, nós temos sido influenciados por essa cultura do mundo. Nessa sociedade contemporânea que ela dá muito valor ao individualismo, onde as relações são muito superficiais.
Essas relações interpessoais são muito distantes, né? Ela reforça um estado temporário e frágil dessas relações e dos laços humanos. Não é como antigamente, né? Bem antigamente, acho que na época do meu avô, né? Que o fio do bigode ele valia muito. Hoje, talvez uma palavra de uma pessoa não valha quase nada, dependendo do seu caráter. Vamos olhar para 60 anos atrás, quais eram os conceitos, os ideais e as estruturas sociais. Eram mais rígidos e inflexíveis. O mundo tinha mais certezas, mais convicções. Você sabia que se você entrasse para estudar e desenvolver uma profissão, você sabia que aquela profissão ainda continuaria existindo depois de algum tempo. Os sinais desta presente geração, agora que nós vivenciamos, são diferentes dessa de 60 anos atrás. São sinais confusos, propensos a mudanças rápidas, de formas imprevisíveis. Como a gente tem visto e vocês têm lido, têm ouvido, de que mais 65% das profissões elas vão deixar de existir. Não se sabe. Não se sabe mais se você está estudando engenharia, se daqui 15 anos você vai ter que ser engenheiro e médico, se você vai ter que ser contabilista, administrador e engenheiro. É um futuro sem uma certeza absoluta. Essa sensação tem levado as pessoas a buscarem uma individualidade, uma liberdade pessoal. Para buscar essa liberdade, para agir conforme os seus desejos. Mas essa liberdade, necessariamente, não é um estado de satisfação que as pessoas buscam. Então, as pessoas cada vez estão mais isoladas, estão mais propensas a si mesmas, né? A buscar aquilo que é bom para si mesmo. E essa busca por felicidade estritamente individual tem levado a muitas pessoas à ansiedade. Porque ela só depende dela mesma para buscar e para ter essa felicidade, essa alegria na sua vida. Então as pessoas, cada dia que passa, estão mais egoístas, estão mais centradas em si mesmas. Somos impulsionados, e como igreja, e influenciados, se nós não tivermos uma relação nessa vertical de intimidade e comunhão com Deus, a praticarmos aquilo que o mundo está praticando. E a nos distanciarmos de uma verdadeira comunhão. Esse querer constante por diversas formas, de realizações, de experiências e valores, tem levado as pessoas a buscar como prioridade o prazer. Aquilo que é desejado, né? Aquilo que tem como desejo de prazer. Só que elas se esquecem que o prazer é um estímulo que passa. E depois você vai ter que buscar outro, e de forma rotineira você vai estar sempre de forma contínua, buscando outro prazer para se satisfazer. Isso tem levado as pessoas a essas incertezas, a essas confusões. Dessa estabilidade e ausência de perspectiva futura, nasce a angústia. E nisso que nós temos visto, dessas incertezas do futuro, essa angústia, essa ansiedade, esse individualismo gerado nos nossos dias, tem levado a muitas pessoas a utilizarem, a buscarem os antidepressivos, a intensa busca pelo entretenimento como forma de afastar essa sensação de frustração, de angústia, quando nós sabemos, existem, um parênteses, existe a questão dos antidepressivos por uma questão química e orgânica da pessoa. Isso precisa ser tratado. Isso é concreto. Não é tudo espiritual. Mas existe uma grande parte, muitos cristãos têm sido afligidos por essas incertezas, por essas angústias, e têm se socorrido disso nos antidepressivos, e necessário para afastar essa sensação ruim. Essa angústia resulta na paralisação. E é aí que nós estamos sendo influenciados. Influenciados em todos os sentidos, na introdução que eu estou te dando, pelo mundo. A nossa comunhão e em muitos dos nossos irmãos, e nós como igreja, nós estamos entrando nessa engrenagem como uma comunidade que consome de forma muito exagerada. Nós temos sido influenciados pelo consumismo. Isso não significa que não exista a necessidade de nós consumirmos,
mas esse sentido do ato de consumir ganhou um patamar imenso nas nossas relações e nas nossas vidas. Isso tem nos influenciado. O consumo se tornou um elemento central na formação da identidade. Se você olhar, as pessoas hoje elas valorizam muito mais o ter do que o ser. Então nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Nosso tempo e as suas influências em relação às nossas nas relações interpessoais. No dia de hoje, as relações interpessoais têm um grande número de pessoas que procuram viver de forma isolada e solitária. E isso tem enfraquecido e tem nos influenciado como igreja em relação à nossa comunhão. Quantas pessoas não vivem no seu mundinho de forma solitária? Isso tem nos influenciado de tal maneira que estimula a insensibilidade em relação ao próximo, insensibilidade em relação às questões daquilo que o nosso próximo, o nosso irmão está vivenciando, insensibilidade em relação aos sofrimentos e às injustiças que a sociedade comete em relação aos mais carentes, aos pobres. Porque quando nós olhamos para a televisão, nós olhamos lá, olha, caiu um barranco, morreu uma criança. Caiu um outro barranco e morreu mais uma. Para a gente, nós estamos insensíveis, porque a nossa comunhão com o Pai, com Jesus Cristo, não está produzindo, pelo nosso distanciamento em relação a essa intimidade com Deus, esse verdadeiro sentimento de comunhão em relação aos nossos, que somos nós, aqueles da comunidade de Cristo Jesus, e em relação àqueles que não estão dentro da igreja. Nós estamos nos tornando, e muitas das vezes, não todos, insensíveis e insensatos em relação ao próximo. Ao mesmo tempo, as pessoas buscam no afeto, e desenvolvem e têm medo de se desenvolver relacionamentos com profundidade. Comunhão significa compartilhar. Comunhão significa caminhar juntos. E nós, como irmãos em Cristo Jesus, nós temos essa dificuldade, porque estamos sendo influenciados pela cultura do mundo. Uma cultura que isola as pessoas, uma cultura individualista. Nós não queremos mais, e muitas das vezes, saber dos problemas dos outros. Talvez você veja as pessoas entrando nesse lugar sorridentes, entrando nesse lugar com alegria, mas você não sabe como o coração dela está, como a alma dela está. Às vezes ela está angustiada, ela só não mostra, não demonstra. E a falta de comunhão isola essa pessoa também no nosso meio. Porque as pessoas precisam tirar esse medo de dentro de si e olhar para essa comunhão e intimidade que temos com Deus e compartilhar com os irmãos. Agora, para compartilhar, tem que ter alguém que esteja com o coração aberto para ouvir. Isso tem mobilizado de forma permanente a igreja. Faz quanto tempo que você não ouve ninguém vir conversar com você e fala assim, olha, estou passando por momentos difíceis. Faz quanto tempo que alguém não pergunta como que você está, mas não é aquele como você está que a gente pergunta aqui na porta da igreja, mas aquele que liga ou vai na tua casa, olha no teu olho e fala assim, irmão, você está bem? Como está a sua vida? Não é só função dos pastores, dos líderes da igreja. Esse compartilhar, essa comunhão, essa unidade, isso gera unidade no corpo de Cristo. Era isso que vislumbrava aqueles que olhavam para a igreja primitiva, esse compartilhar, essa unidade que eles viviam em amor, de um para com o outro. Isso transbordava o recinto da própria igreja, ela influenciava o mundo daquela época. Será que nós estamos influenciando o mundo da nossa época, a nossa geração? As relações humanas têm acreditado que os laços de uma sociedade agora se dão pela rede. Então não é mais uma comunidade que olha no olho
E nós que somos latinos, que gosta de abraçar, de apertar a mão, que gosta de sair para comer juntos. Não, nós estamos substituindo essa comunhão pelas redes sociais. Aí os relacionamentos começam a ser chamados de conexão, que podem ser feitos e desfeitos com um clique. Isso é comunhão? Isso não é comunhão. Nós estamos nos distanciando desse evangelho verdadeiro. E nós precisamos sempre estar atentos. Nós somos o povo que tem o Espírito Santo de Deus para discernir o que é certo, aquilo que provém de Deus, aquilo que é luz e aquilo que é trevas. Os indivíduos de hoje sempre estarão aptos a se conectarem e desconectarem conforme a vontade. Olha o que nós lemos em Romanos. Dediquem-se uns aos outros. Não é só aquilo que me traz prazer, mas é por amor a Cristo que eu vou me dedicar ao próximo. Isso tudo tem nos dificultado e faz com que tenhamos dificuldade de manter comunhão e laços de longo prazo. O mundo que acredita que as redes sociais significam uma nova forma de estabelecer contatos e formar vínculos. Isso é uma mentira. É um contato só. Formar vínculo, jamais. Você não toca, você não vê, você não sente. Quantas vezes você não recebeu uma mensagem pelo Zap ou por qualquer rede social e você já se espantou achando, pô, por que ele gritou comigo? Ele não gritou, ele só escreveu uma coisa fria. Não é em caixa alta, que a gente já sabe que tem um significado imperativo. Tem sido difícil para nós nesse mundo. Hoje as pessoas não aceitam mais os contraditórios. Por quê? As relações são distantes. A rede é mantida viva só pelo conectar e desconectar. O contato é virtual e pode ser desfeito a qualquer momento. Na sociedade que nós vivemos, esse afastamento, esse distanciamento, a gente vê pelo tamanho dos muros que a gente vê nos condomínios, nos comércios, em tudo. Pelos sistemas de vigilância, em tudo. É um individualismo. Não há mais conexão. Há um distanciamento. Comunhão entre os cristãos é a glorificação de Deus pela igreja. Isso você vai ver lá em Romanos 15:7. Comunhão, contato, compartilhar. É relação de olho no olho. É se compadecer. É ter piedade. A igreja é a noiva de Cristo. E somos membros uns dos outros, o cabeça é Cristo. Então não existe uma relação via redes sociais só. É comunicação, rede social é comunicar-se só. Não é se relacionar. Relacionamento bíblico é olhar no olho, é chorar com quem chora. É socorrer quem tem fome. E como que você vai socorrer quem tem fome só pelo Zap? Tem que visitar, tem que compartilhar, tem que conviver juntos. Caminhar juntos como comunidade. Isso é ter comunhão. Ela significa essencialmente participarmos juntos de algo. É a base de uma participação comum na vida de Deus. 1 João 1:3-7. Nós somos chamados para a comunhão, para participarmos, para caminharmos juntos em relação à nossa fé, em relação às nossas convicções, em relação aos nossos valores, mas também em relação a compartilharmos as nossas angústias, as nossas dificuldades. Essa era uma característica da igreja primitiva. Compartilhar de uma vida comum, de comunhão comum, de fontes de bênção. E não só compartilhar esses fatos, é orar, é enviar recursos. Você imagina, por exemplo, a igreja perseguida na China, a igreja perseguida na Coreia do Norte,
A igreja que passa fome na África, nós só vamos mandar um zap. Olha, estou orando por vocês. Isso é comunhão? Olha, eu continuo orando por vocês, vocês continuam morrendo, perseverem na fé, que nós estamos em oração aqui. Isso só é comunhão? A oração faz parte, mas nós temos que enviar missionários, temos que enviar recursos. Isso é a verdadeira comunhão, é compartilhar, é participar, é ter empatia com aquela condição, com aquela situação, com aquele momento que a igreja está passando naquele local. Olhar para a igreja na África, para os povos necessitados da África, para os cristãos que são perseguidos e passam fome. Estamos orando aqui, irmãos. Nós vamos fazer vigília 24 horas para vocês, tá bom? Isso é ter comunhão com o povo e com o reino de Deus. Isso é partilhar dos valores do reino de Deus. Por isso que nós precisamos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal. Comunhão é quando nós enviamos missionários para a África, não só para evangelizar, mas nós levantamos recursos para alimentar aquele povo que lá está, nós levantamos médicos e medicamentos para socorrer aquele povo. Essa é a verdadeira comunhão, não só a comunhão de passar o vídeo e nós nos compadecermos aqui. A verdadeira comunhão é aquela que vai até lá, como Jesus veio até nós, por meio do seu amor, para que nós pudéssemos ser resgatados. Precisamos voltar a essa verdadeira comunhão, a nos compadecer com aqueles que têm fome, com aqueles que têm sede. De forma prática, o que Romanos 12 está falando, olha, essa é a forma prática de se viver os valores do reino. Não é só de boca, não é só de mensagem, não é só de ficar compartilhando no WhatsApp a desgraça daqueles nossos irmãos que estão passando em tantos locais desse mundo, mas é nos compadecermos e colocarmos a mão no bolso como igreja e investirmos nesses locais. Precisamos voltar a essa verdadeira comunhão. Esta comunidade cristã que se mostra como uma nova humanidade, a humanidade do reino de Deus, em união com Cristo ressurreto, que compartilha da sua vida e da sua energia interior, flui de dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, e transborda as nações, e transborda a cidade onde nós vivemos, e demonstramos esses valores do reino de Deus. Essa união com Ele se concretiza por meio do arrependimento dos nossos pecados, pela nossa fé, porque somos pecadores salvos pela graça de Deus e fomos incorporados à verdadeira videira, fomos enxertados como verdadeira videira em Cristo Jesus, que é o cabeça. Precisamos de forma efetiva vivenciarmos essa comunhão. Todos em Cristo Jesus se tornam como Ele, fazem parte do corpo, fazem parte do ministério e continuidade do ministério de Jesus Cristo. Os membros da igreja são espiritualmente ligados no cabeça que é Cristo. Lá em Efésios 4, de 1 a 6, depois você vai ler, diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você acha que os nossos irmãos perseguidos pelo Evangelho têm paz? Eles têm paz, porque a paz e o conceito de paz do cristão é ter paz em meio à guerra. Não é ter paz em meio a não ter nenhum problema. É em paz em meio à angústia. Mas nós precisamos ter empatia. Nós precisamos ter essa ligação no mundo espiritual, essa comunhão via mundo espiritual, via Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e nos compadecermos com essas nações, com esses povos, não só nas nossas orações, mas de forma efetiva. Agora, o grande desafio interno nosso, como igreja de Cristo, o nosso desafio diante dos valores dessa sociedade atual, os perigos que têm rondado a igreja de Cristo em relação à comunhão. Primeiro é de termos uma comunhão superficial. Entre nós, irmãos, aqui, se eu perguntar, como está a sua agenda, você vai falar para mim, lotada. E se você perguntar para mim, pastor Cornélio, nós vamos falar também. Que nós estamos. Mas o que é prioridade para as nossas vidas? Quais têm sido as nossas prioridades? Essa busca desenfreada pelo prazer e pelo bem-estar, tem nos prejudicado em algum momento em relação à comunhão.
nós temos buscado muito mais os nossos interesses do que os interesses do reino de Deus. Temos levado a uma comunhão muito superficial, sem intimidade, sem compromisso de um para com os outros. Irmão, isso é perigoso. Nós precisamos de um suporte do lado. E esse suporte não é só a família consanguínea, mas é a família em Cristo Jesus. É a comunidade dos cristãos, somos nós. Eu preciso muito de todos vocês. Não de forma superficial, eu preciso muito de todos vocês, de forma efetiva na minha vida. Nas orações, no abraço, no aperto de mão. E eu tenho certeza e convicção de que vocês também precisam muito do meu abraço, do meu aperto de mão. Não é porque eu sou pastor, porque nós somos essa unidade do corpo de Cristo que tem que viver essa comunhão em amor. Muitas igrejas contam os seus rebanhos pelo número de pessoas. O membro deixa de ter nome e passa a ser conhecido como irmão. Eu gosto de chamar os irmãos de irmão, mas não é por isso. Tem igreja que você entra lá, você não conhece o nome de ninguém. Fala, irmão, tudo bem? Tudo bem. Então, sabe aquele irmão? Então, aquele irmão lá, eu falei que é irmão daquele outro irmão lá, então, aquele irmão. Não sabe o nome de quem que é. Que comunidade, que comunhão que você tem com aquele que você não conhece o nome de ninguém. Você entrou do mesmo jeito que você entrou, você saiu, você não conhece ninguém. João 10:3 fala, o porteiro abre a porta e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Que evangelho é esse? Sem comunhão. Que igreja viva é essa sem comunhão? Jesus se preocupa com o rebanho, com as multidões, mas também se preocupa com os indivíduos. Nós, como igreja, temos assimilado pouco a pouco essa cultura contemporânea, pós-moderna, de não nos relacionarmos. Como que nós não nos relacionamos se a palavra diz que nós precisamos estar em comunhão, na vertical e na horizontal? Estou dizendo que você tem que ir na casa de todo mundo, mas se puder, vá. Nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos resgatar com intensidade essa comunhão de um para com os outros. Hoje todo mundo tem medo de todos. Medo de se expor, medo de se envolver, medo de se comprometer em qualquer relacionamento sério, duradouro e permanente. Olha para os adolescentes, por que o ficar? É medo de se relacionar de forma concreta, num mundo que está indissolúvel, que está derretendo, que você não sabe do dia do amanhã. Ele prefere ficar e viver aquele momento do que construir um relacionamento concreto, sólido e de longa duração. Ele está sendo influenciado por essa cultura. Eles não têm essa capacidade de discernir, mas as trevas discernem e bomba. Não, você tem que ficar, você tem que ficar, você tem que experimentar, você tem que ficar. É a influência do mundo na cultura dos cristãos. E você pensa que a gente não tem isso dentro da igreja? Deixa para você responder. As pessoas têm preferido viver essa individualidade na superficialidade. As pessoas têm buscado uma religião onde só se importa com o eu e Deus. Esse evangelho de superficialidade sem relacionamento interpessoal com profundidade é um falso evangelho que alguns têm vivido, que algumas igrejas têm proclamado. Esse não é o evangelho verdadeiro. Vida cristã é vida coletiva. É o que Deus quer que nós, de forma coletiva, o adoremos. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos fez para vivermos em comunhão e unidade, irmãos. Você acha que é fácil viver nesse mundo? Você sair daqui, você for na rua, você vai ouvir um monte de coisa que você não queria ver e não queria ouvir. Agora, se nós não tivermos essa comunhão, essa unidade de um para com os outros, fica difícil. Olha, eu estava com vontade de fazer isso. Me ajuda, vem conversar comigo.
Às vezes dizer não por pecado é necessário ajuda, comunhão, compartilhar, ter intimidade. Não é um relacionamento superficial, jamais você vai conseguir chegar nesse ponto. De confessar um pecado para um irmão, não para o fofoqueiro. Eu sei que aqui não tem. Você precisa de ajuda. Isso só por meio da comunhão, intimidade. E não por meio de um relacionamento superficial. Todos nós passamos por lutas em todas as áreas da vida. Por isso que a comunhão é essencial para a vida da igreja e para a vida da caminhada e para a nossa caminhada cristã. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Firmeza, no mesmo espírito, na mesma comunhão, lutando por aquilo que Deus tem pelas nossas vidas. Olha para a comunhão que nós temos hoje. Elas não resistem mais aos trancos e mais às divergências. As nossas igrejas estão cheias e assimilando os conceitos tipo, não me toque, não quero falar disso, não falo com ninguém, o famoso mimimi. Nessa geração, nos dias de hoje, qualquer turbulência estremece e os relacionamentos se desabam. Não há mais diálogo, não há mais espaço para contraditório. Deus requer que nós aprendamos a viver em comunidade, em comunhão, mesmo em meio ao contraditório. No Salmo 133, no verso 1 diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, em unidade, em comunhão. Deus não quer anular a sua individualidade e a minha individualidade. Às vezes nós utilizamos isso de pretexto para não vivermos em comunhão. Outro desafio que nós temos como igreja é de grupos isolados, para os jovens a panelinha. Tiago 2:1, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Uma das grandes influências do mundo, nas nossas comunidades, no nosso meio, é essa questão das panelinhas, dos grupos. Uma coisa é afinidade com o grupo, outra coisa é excluir os outros. Nós não podemos excluir ninguém da comunhão. Nós teremos afinidades com algumas pessoas mais e outras menos, mas nós não podemos excluir. Cada pessoa nesse grupo passa a selecionar sua turma, deixando de ter a cruz e Cristo como referencial comum. Começa a viver o seu individualismo de grupo. Colossenses 3, 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmão, irmãs, eu nunca serei unânime. Você nunca será unânime. Mas o elo do amor, o perdão, me faz suportar o contraditório, me faz respeitar o contraditório e me obriga à comunhão para aqueles que não concordam com aquilo que eu penso. Como que você se isola da comunhão com aquele que é corintiano? Não dá. Com aquele que é São Paulino, palmeirense, santista. Como você vai se isolar porque você está no grupo de louvor e o grupo de louvor tem comunhão só com o grupo de louvor? Igreja é isso? Não. Ao grupo de intercessão ninguém mexe porque o pessoal mais santo, eles oram mais, então não.
O coral, o pessoal do coral e tal, eles cantam com os anjos tal e tal. Também não. É comunhão com todos, até, e isto na diversidade das ideias, dos pensamentos, das posições, porque aquilo que nos une é maior do que as divergências. Nós somos unidos pelo amor, pelo elo do amor, pela morte de Cristo, pela mensagem da cruz. Porque é impossível ter comunhão sem perdão e sem amor. Você vai me desculpar. Se não tiver perdão e amor, não é comunhão. Na verdade, essa panelinha, esse grupo isolado, é um tipo de segregação de pessoas que às vezes se acham um pouquinho mais santa, disfarçado de santidade. Esse foi o pecado que Paulo apontou lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 12, que diz assim: com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Era cada um dos grupos. E nas fofocas, lá no capítulo 1 você vai ver, grupo e fofoca. Somos unidos na comunhão com Cristo e na comunhão entre nós aqui na horizontal. Outro tipo de relacionamento que tem influenciado em relação à comunhão é o relacionamento oportunista. Que enfatiza o que a pessoa pode te oferecer para eu ter comunhão com ela. Que tipo de carro você tem para o pastor fazer uma visita e você vir buscá-lo aqui? Seria isso. Se você tem um BMW, o pastor vai na tua casa. Você tem um Fusca, eu não vou. Uma comunhão movida por interesse. Onde você mora? Eu moro na favela do Socó. Então, eu vou fazer uma visita para você lá, tá, irmão? Ainda um dia eu vou lá. Onde você mora, irmão? Eu moro em Alphaville. Não, então vamos marcar, eu acho que hoje ainda dá. Quem pensa e age dessa forma deixa de viver uma igreja pautada na comunhão verdadeira. Comunhão bíblica, pautada no amor a Cristo Jesus. Olha para as redes sociais, rede de influência, network, é um lugar de oportunidade. Essas pessoas dentro da igreja, tem muita gente agindo como se estivesse no Lidkey, né? Fazendo o seu network, tal, explanando a sua profissão. Nós somos crentes, somos crentes, estou te dando meu cartão aqui, eu sou não sei o quê, você é fulano não sei o quê. Então nós como cristãos, nós temos que ter essa comunhão. Isso não é comunhão, irmão. Tem um monte de igreja falando que isso é comunhão. Isso não é comunhão. Comunhão é você se compadecer, ter empatia. Não é negócio. Comunhão é você amar o seu irmão, é você orar pelo seu irmão. É você pôr a mão no bolso se ele tiver fome, se ele tiver sede. Isso é comunhão. Não, então a igreja agora vai fazer uma comunhão entre os empresários. Você traga o seu cartão, traz o estande da sua empresa. Então nós vamos fazer uma comunhão, um network aqui entre os irmãos, né? Aí eles utilizam aquele artifício, o judaísmo fazia isso. Olha como os judeus se organizam, né? Se o irmão está precisando de dinheiro, ele manda tal. Como se Deus não agisse na vida de cada um. Aí nós estamos transformando a comunhão da igreja em comunhão dos negócios. Tem que tomar cuidado. Se você faz isso, pensa, ora. Não estou falando assim, não faça mais isso. Mas pense, ora, o que é comunhão? É compartilhar o quê? As coisas de Deus, o reino de Deus, os valores de Deus, o amor de Jesus Cristo. Essas é o tipo de comunhão que busca as bênçãos gratuitas, rápidas, né? São as pessoas que contribuem financeiramente se houver uma promessa de receber uma restituição 10 vezes mais por parte de Deus, né? Então, tá vendo? Eu fui na comunhão, no network da igreja, lá naquela comunhão dos empresários, eu investi tanto, então eu vou receber tanto. O cara já vai para aquele lugar pensando o que ele vai ganhar.
Ele não vai para aquele lugar para ter comunhão com Deus. Ele não vai para aquele lugar para ter comunhão com seus irmãos, para se compadecer, para orar por aqueles que sofrem, para orar por aqueles que têm fome. Não vai para aquele lugar para fazer negócio. É errado? Não, mas não coloca o nome de comunhão entre os irmãos. Não vem falar que a igreja está nesse negócio aí. Uma coisa é viver os valores do reino, proclamar a salvação em Cristo Jesus, ter o caráter impresso na vida de Jesus Cristo. Outra coisa é o mundo dos negócios. Deus pode te dar riqueza sem você abrir um cachorro quente aqui embaixo. Se Ele quiser. Graça. Pode te dar uma empresa, você pode ser empresário, mas Ele conhece o seu coração e o meu coração antes de nos dar. Sabe, esse tipo de comunhão oportunista está pensando no bem-estar somente no que se pode ganhar. É o conceito do oportunismo religioso que está penetrando dentro da mentalidade cristã, gerando uma crise do amor, da afetividade, da unidade e da comunhão. Nós estamos em crise. O irmão que sofre não tem mais essa afetividade. O irmão que se compadece, eu quero mais os meus interesses. O resto que exploda. Vou falar uma coisa para vocês. Nós podemos ser uma igreja forte, rica, influente, uma igreja de firmes princípios doutrinários. Mas se aqui não houver um genuíno amor por Cristo e pelos irmãos, esta igreja perderá o seu sentido, o seu caráter de igreja que faz parte do corpo de Cristo e que tem comunhão com Jesus. Se não houver o verdadeiro e genuíno amor de Cristo, ela perde o seu caráter, o seu sentido em fazer parte do corpo de Cristo. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. 1 João, para concluir, 4, 19 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Precisamos combater essas influências negativas na nossa vida, na nossa mentalidade cristã. Este presente século tem buscado uma espiritualidade individualista e independente. Não quer vir para a igreja, precisa vir para a igreja. Tem na televisão, tem no Facebook. Isso está errado. Comunhão é isso aqui, ó. Parte da comunhão é isso aqui. Nós somos todos iguais. Todos servos de Deus que ensina que temos que ter comunhão uns com os outros. Nós temos uma ferramenta preciosa para a comunhão que nós precisamos esse ano melhorar, que são os grupos pequenos. É uma forma, irmãos, a sociedade, o mundo nos distanciam, mas os pequenos grupos, os grupos pequenos precisam se mobilizar para nós tornarmos real essa igreja viva, que vive essa comunhão de um para com os outros. O GP não é para você chegar lá e evangelizar todo mundo. O primeiro passo é comunhão. É você ter comunhão, é você ter relacionamento. Então, invista um pouco de tempo nesse ano para ter comunhão na sua agenda. Com seus irmãos, não pela rede social.
Sabe, nós não precisamos concordar em tudo, em todas as questões. Agora nós precisamos entender que nas questões essenciais, unidade e comunhão, nós precisamos ter o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Agora, nas coisas que não são essenciais, se você é corintiano, palmeirense, são paulino, se você gosta mais do louvor do fulano, do beltrano, isso aí fica na liberdade. Agora, em todas as questões que se relacionam a piedade, caridade, amor, nós estamos juntos na comunhão. Nossa intenção deve ser experimentar essa comunhão na igreja aqui e praticá-la com toda a força, com toda a intenção. Porque se nós temos comunhão e intimidade com o Senhor, Ele nos fará com que nós nos mobilizemos para essa comunhão entre nós, como irmãos em Cristo Jesus. Te convido a orar nesse momento. E te convido a refletir sobre a vida e a comunhão que você tem vivenciado nesses tempos. Repense a sua caminhada cristã em relação à comunhão. Repense as suas atitudes e as suas ações em relação à igreja. Só tem comunhão quem vem ter comunhão com os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, agradecer porque temos a comunhão contigo por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, por todos os nossos pecados. O Senhor nos ensinou que o primordial e a pauta da comunhão é o amor. Foi isso que o Senhor nos ensinou por meio da mensagem da cruz. O Senhor nos amou primeiro. Por isso nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades em relação a nos abrirmos, a termos comunhão uns com os outros, Senhor. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Derrama do teu amor sobre as nossas vidas para que nós tenhamos não só comunhão como igreja aqui local, mas que nós também nos compadeçamos ao Senhor dessa igreja perseguida, desses lugares que não foram alcançados, não só nas nossas orações, mas com as nossas contribuições também, Senhor. Ajudando a enviar missionários, ajudando a enviar recursos, Senhor. Nos abençoe e nos desperte, Senhor, para o tempo presente, e que os valores do reino de Deus estejam impregnados na nossa mente, no nosso coração, os valores e os princípios, porque não há negociação entre luz e trevas, só há um verdadeiro sentido para a nossa vida, e essa vida de comunhão contigo e a vida de comunhão entre os nossos irmãos. Por isso nos ajude, em nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.